Hora dos nossos avisos. Aqui você fica informado de tudo o que está acontecendo na programação da nossa igreja. Fique ligado, está começando o IBA em Ação. Toda segunda-feira separamos momentos especiais de oração na nossa sala de oração do Google Meet. Você é convidado a participar conosco. Fique ligado, 2 horas antes enviamos o link no grupo de WhatsApp. Na próxima quinta-feira já retomamos os encontros presenciais do estudo bíblico na nossa igreja. Você é convidado a estar conosco às 19h30. Não falte, não perca! No próximo sábado, dia 22 de agosto, nosso coral Dominus volta aos ensaios. E você que ainda não faz parte do coral, mas tem vontade de louvar o Senhor, venha fazer parte também! Nossa juventude está com uma programação especial neste mês. E no próximo dia 22, logo após o retorno dos ensaios do nosso coro Dominus, teremos a segunda edição do Pergunte ao Pastor. Venha você com as suas perguntas difíceis. Ele vai ter que responder tudo pra gente. No próximo domingo, dia 23 de agosto, no culto da manhã, teremos a Ceia do Senhor. Você não pode perder esse momento lindo de comunhão com a nossa igreja e de serviço ao Senhor Jesus. Estamos muito animados com a inauguração do nosso santuário. Já tem data marcada, dia 25 de outubro. Coloque em suas orações e no seu coração. Aqui você acompanha toda a agenda de inauguração. Não fique de fora de nenhuma dessas datas. Fique ligado, garanta a sua camisa bonita e venha fazer parte dessa festa. E atenção, o nosso culto já vai começar. Coloque o seu celular no modo silencioso. Busque se conectar agora com tudo que vamos viver e ofertar neste culto. Não deixe que os seus pensamentos te levem para outro lugar. Um bom culto a todos. Muita gente acredita que obra bonita é obra limpa. Nunca estiveram numa obra de verdade. Na verdade, nós temos tijolo, cimento, poeira, tinta para todo lado e sempre alguém gritando: cadê o nível? Bagunça não é fracasso, não. A mesma coisa na nossa vida com Deus. Se você está sentindo que a sua vida está um pouco parecendo um canteiro de obras, isso significa que Deus está trabalhando em você. E bom, a Bíblia nos fala que aquele que fez a boa obra vai terminar. Então, aguente um pouquinho. Todos nós estamos em obras. Como é bom nos reunirmos na casa do Senhor. Quero convidar-nos a ficar em pé para juntos falarmos o nosso tema deste mês de agosto. E já está todo mundo vivendo esse tema aqui na nossa igreja, então está muito fácil. Vamos juntos? Estamos em obras. Muito bem, e a nossa divisa? Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. João 1:12. Muito bem. A transformação genuína só existe quando Cristo é conhecido e recebido em nosso viver. Vamos cantar agora que este Senhor mudou a nossa vida.
Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos continuar louvando ao Senhor com a música Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Façamos juntos, queridos, a leitura que se encontra em nosso boletim, também será transmitida na nossa multimídia. Diz assim a palavra do Senhor: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Como é bom lermos a palavra do nosso Deus. Ao Senhor seja tudo o que somos e viermos a ser. Você poderá trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor, e também poderá fazer isso através
da internet, você que nos acompanha, pode também fazer a sua transferência, entregando primeiro a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar ao Senhor. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É Ele quem faz tudo valer. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Também temos alguns aniversariantes para nos lembrarmos e pedir a Deus pela vida deles nesta semana. No dia 21, na sexta-feira, irmã Andréia Aparecida. E no dia 22, sábado movimentado aqui em nossa igreja, também temos a bodas de Rosa, de 17 anos, da Adriele e do Tiago. Queremos nos lembrar desses irmãos, orando pela vida deles. Quero chamar aqui o irmão Diácono Natan para agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas e também se lembrar destes queridos irmãos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, é com muita alegria, Senhor, que nós nos reunimos para prestar-te culto, porque sabemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Agradecemos a Deus por tudo que já aqui foi feito nesse dia e pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco no restante desse culto, em toda a programação, para que possamos fazer o melhor para Ti, porque o Senhor merece. Queremos agradecer a Deus pelos Teus servos que aniversariaram e estarão aniversariando essa semana. Pedimos a Deus que o Senhor possa acrescentar longevidade, possa dar a eles longevidade, muitos anos, ó Deus, na Tua presença para a glória do Senhor. Pedimos a Deus também por aqueles que contribuíram, trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas e também fizeram em casa, através das transferências, que eles sejam ricamente abençoados, que não lhes falte nada, que eles tenham sempre fartura no seu lar e também o Senhor seja generoso em contribuir para o Teu reino.
Pedimos a Deus que o Senhor continue conosco quando ouviremos a Tua palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, que ela seja transmitida, que nossos corações sejam receptivos para ouvir a Tua voz e que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesse dia, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos vivendo aí esse tempo jubiloso, alegre, em expectativa do dia 25 de outubro, quando nós estaremos inaugurando o nosso novo santuário. E em razão das obras, hoje, domingo, nós não estamos com o nosso culto presencial, mas com certeza estamos reunidos em amor, congregados uns com os outros, pelos laços da nossa fraternidade, do nosso carinho uns com os outros, e agora pela palavra de Deus através da internet. Então, a todos os nossos irmãos, o nosso abraço com as nossas orações, nesse tempo de ajuste em nossa igreja, em razão das obras. Que, por sinal, de maneira muito belíssima, os nossos jovens, neste mês de agosto, escolheu o tema, não é? Estamos em obras. E cada domingo nós estamos trabalhando um dos temas, abordando esse tema central, que é o tema da nossa construção. E vai aqui também uma palavra a respeito dos nossos boletins dominicais. Cada domingo nós temos um escritor aqui de nossa igreja escrevendo, alguém convidado para falar do tema da nossa juventude. Tem sido um tempo belíssimo, não é? Domingo passado estava conosco aqui o pastor Davi, e ele, então, elogiou o nosso boletim, e ao elogiar o boletim, elogiou o pastor que escreveu o editorial. Mas não foi o pastor que escreveu, foi a nossa amada irmã Luísa, de fato, belíssimo editorial. Que Deus abençoe toda a nossa juventude, todos os nossos jovens, por este mês tão especial e tão bonito. E hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 64, no verso de número 8. Isaías 64, verso de número 8. Mais um tema trabalhado e escolhido pela nossa juventude para este domingo. Moldados pelas mãos de Deus, o Mestre trabalha diariamente em nós. Diz assim o profeta, divinamente inspirado para os nossos corações. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Amado Deus, Pai Todo-Santo, Todo-Poderoso, obrigado por tudo que já aconteceu neste culto, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor receba cada ato deste culto como ação do nosso louvor, na proclamação preciosa do teu nome. Agora, Deus Todo-Poderoso, usa o teu servo, mais uma vez e outra vez, no anunciar a grandeza do teu nome e o poder do teu evangelho nas nossas vidas. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Esse texto revela que a vida humana, em todo o tempo e em todos os dias, deve ou deveria ser trabalhada, moldada, guiada, sustentada, direcionada pelas mãos daquele que nos criou. E aí, eu faço uma questão para o meu coração que eu quero dividir com os irmãos. Porque pode, a princípio, nos parecer simples esta questão. Mas quem é o oleiro
do qual o profeta está a dizer que ele é quem molda o barro, ele é quem conduz, quem guia cotidianamente o nosso caminhar e os nossos corações. Curiosamente, meus amados irmãos, é rápido de a gente entender que o profeta está falando que o oleiro é Deus. Mas há uma expressão aqui que vale a pena a gente pensar um pouco. Porque antes do profeta dizer que o oleiro cuida, molda as nossas vidas, ele o chamou de Pai. Este oleiro, que representa Deus como guia, como aquele que nos conduz, como aquele que nos molda, que vai direcionando a nossa vida, é reconhecido, é apresentado pelo profeta como o Pai, o nosso Pai. Isso para significar, meus amados irmãos, que Deus vai mesmo nos modelando, vai trabalhando aos nossos corações, as nossas vidas. Mas isso não é feito com dureza, com aspereza. Isto é feito com o carinho paterno de um pai, com a delicadeza e o cuidado de um pai. A intenção primeira deste oleiro, então, é cuidar, é zelar. Tudo que o oleiro está fazendo com o barro, o faz com o cuidado, com o carinho de um pai que ama. Cada detalhe da vida é um projeto pensado com ternura. Isso é importante a gente trabalhar e pensar aqui, porque o profeta anunciou que o oleiro é nosso pai. E pai, quando trabalha a vida do filho, trabalha com um projeto de ternura para o futuro, para os dias que se aproximam. E tenta fazer isto, irmãos, não pelo poder, pela força, pela intimidação, mas tenta fazer isto com a habilidade, com a sutileza, com a precisão de um artista habilidoso. Por isto a ideia de oleiro. Eu me lembrei então do mesmo profeta Isaías, no capítulo 42, no verso 3 e 4, o Senhor nos faz uma promessa profundamente delicada, ao falar que Ele está trabalhando a nossa vida. Diz lá o texto sagrado, que a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Eu achei essa expressão extraordinária, porque a Bíblia está dizendo que esse artesão, esse oleiro, que é pai, que vai moldando, que vai cuidando da nossa vida, ele o faz com delicadeza e carinho. A cana trilhada representa aquele coração que foi machucado pelas lutas da vida, pelas decepções, pelas frustrações. E o pavio que fomega, claro, representa a ideia de uma pessoa já cansada das intempéries da vida, onde a fé já vacilante. É apenas um pavio que fomega, já não há mais aquela chama viva e forte, mas algo que está por apagar. E o nosso Deus não esmaga quem está em fragilidade. Deus acolhe, fortalece e acende, reacende a chama da esperança em nossos corações. Portanto, o trabalho desse oleiro nas nossas vidas não é um trabalho à força, de poder, de arrogância, mas na habilidade de um artesão que é nosso Pai, que cuida de cada um de nós. E aí, então, pensando sobre o oleiro que trabalha em nós, o barro das nossas vidas, eu quis pensar, então, quem é o barro, ou qual é o barro que é moldado na mão deste oleiro tão habilidoso, tão delicado. E aí eu fui procurar
para entender um pouco o trabalho do oleiro. E eu descobri que não é qualquer barro que o oleiro leva para a olaria. Ele não sai em qualquer barranco e pega o primeiro barro que encontra pelo caminho. Há um barro específico que pode ser trabalhado, que pode ser moldado, que pode ser transformado nas mãos de um oleiro habilidoso, delicado e dócil, como é o nosso bom Deus. A primeira qualidade, ou o primeiro atributo, a primeira propriedade deste barro é chamado de retração, que eu coloquei para mim como a ideia de humildade. Humildade. É interessante que o barro que pode ser trabalhado na olaria para fazer algo útil, tem que ser considerada a ideia de que cada peça encolhe 5 ou 8%. Diminui. Diminui. E quando eu pensei nesse barro como vidas humanas, a palavra que me veio ao coração é humildade. É humildade para reconhecer que somos limitados. Por mais inteligente, por mais talentosos, por mais recurso financeiro que a gente tenha, a gente precisa entender que tudo em nós é limitado. Tudo em nós é limitado. Reconhecer, meus amados irmãos, que temos falhas, que nós não somos de jeito nenhum perfeito em tudo, capaz em tudo, e ter a propriedade, a disponibilidade de aprender. E aprendendo durante a vida. Porque todo o Evangelho é uma ideia de crescimento, de desenvolvimento, e isto requer a ideia de que nós precisamos reconhecer que nós aprendemos. Por isso que escola dominical é algo tão bonito para nós, porque escola dominical é aquilo que não dá diploma, mas é uma escola. E é onde todos ali, ao mesmo tempo que são alunos, também pode ser professores em algumas áreas, em algumas circunstâncias. É uma escola muito especial. É onde o barro, que somos nós, não tem necessidade de provar superioridade para ninguém. Quem quer ser o primeiro, seja o último. É algo muito bacana. A outra propriedade desse barro, que serve para ser trabalhada pelo oleiro, que serve para ser moldado, trabalhado pelo artista, é a ideia de refratariedade. Eu achei isso curioso. É uma outra propriedade do barro, que traz-me a ideia de resistência, ou pensando em nós como vida humana, resiliência, porque é resistir ao calor. É o barro que pode ir para o forno sem trincar, sem rachar, suportar altas temperaturas, para ficar curado, maturado. E aí a gente vai para a Escritura e a gente vê homens como Jó, José, Davi, Esther, Daniel e Paulo, e outros tantos que eu poderia citar aqui infinitamente. Vidas que superaram, que venceram, foram resilientes em suas caminhadas. Foi aqui nesse ponto, irmãos, que eu descobri que a graça de Deus atua como fogo. As suas mãos trabalhando em nós não nos quebra, não nos espedaça, mas nos transforma. Nós estamos sendo moldados, o nosso caráter, as nossas virtudes, para nos tornarmos reflexo de Cristo aqui na terra. Isso é muito curioso, a gente precisa parar para pensar nisso. A graça de Deus atua como fogo durante o nosso decorrer da vida, para que a gente vá, ao longo da vida, resistindo, superando
cada instante, a cada minuto. Então eu agora sei quem é o oleiro, eu sei quem é o barro, que é trabalhado por Deus, que é moldado por Deus, que é cuidado por Deus. Mas eu quero entender qual o propósito. Qual o propósito do oleiro em trabalhar o barro que somos nós? E aí, irmãos, não é difícil você andar pela rua e mesmo encontrando um barro com todas estas propriedades, é barro. O barro, por si só, não tem valor nenhum. Mas o barro trabalhado, o barro, depois que passa pelas mãos do oleiro, passa a ser uma peça de cerâmica, e algumas com alto valor. E aí eu descobri que o propósito do oleiro é dar valor ao barro. Aquilo que por si só e em si só é nada, esquecido lá, mas que nas mãos do oleiro pode se transformar em peça de valor. Deus conhece a minha estrutura, a sua estrutura, conserta as nossas falhas e transforma a nossa vida em um vaso de valor. Não pelo vaso em si, não pelo barro que é, mas pelo que Deus coloca nele, pelo poder que Deus opera neste barro. O barro não trabalhado por Deus, irmãos, é um barro que está lá à mercê do nada. Falta a esse barro sentido, propósito. O Salomão vai dizer que é como correr atrás do vento. É alguém que está aí, mas correndo atrás do vento. E eu pensei, o que seria correr atrás do vento? O que é uma pessoa correndo atrás do vento? Eu pensei cá comigo que talvez Salomão estivesse pensando em alguém tentando segurar o vento. Já pensou? Você tentando segurar o vento? Uma vida vazia, sem esperança, tentando segurar o vento, sem achar valor, porque a vida passa, e a pessoa, cada dia, sem sentido, ela busca nas suas realizações pessoais, e as realizações pessoais nunca são suficientes. Eu nunca me esqueço da história de um grande homem rico no nosso mundo, não é? Rockefeller. Dizem alguns que se Rockefeller ainda estivesse vivo, ele estaria entre os 10 mais ricos do mundo ainda hoje. E naquele tempo, um jornalista perguntou a ele, Rockefeller, o que lhe falta para ser feliz? Ou lhe falta alguma coisa para ser feliz? Alguma coisa assim. E ele respondeu, um pouquinho mais. O que faltava para Rockefeller ser feliz? Um pouquinho mais. Eu acho que a maioria das pessoas estão assim. Nunca, absolutamente nunca, estarão plenamente bem consigo mesmo, porque sempre estarão tentando segurar o vento, correndo atrás dele. Se eles vivem assim, quem não é moldado por Deus, acaba sendo moldado pelo mundo, pelos valores do mundo. E por essa razão, o mundo por si só não traz valor ao barro. E nós temos aí, então, uma vida desperdiçada. Uma existência marcada pela falta de propósito, apatia, escolhas autodestrutivas, vícios, drogas e vai se acrescentando a esta lista os maiores desvios da moral e dos bons costumes.
A graça, meus amados irmãos, que é as mãos do oleiro trabalhando em nós, não apenas perdoa as nossas falhas, mas reconstrói a base moral e espiritual das nossas vidas. E aí a gente passa a ter valor, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente foi transformado nas mãos do oleiro. E olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. É onde eu encontro a resposta para este propósito. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O valor não está no barro, mas que Deus transformou vaso de desonra em vaso de honra, pelo que Ele colocou em nós, pelo que Ele guardou em nós. Esperança, fé, perdão, misericórdia, esperança. E aí, irmãos, eu cheguei a uma conclusão para a minha vida pessoal, que eu quero dividir com os irmãos no finalzinho desse pequeno sermão, desta pequena reflexão. Quem Deus molda, a vida não destrói. Quem Deus molda, a vida não destrói. Vidas moldadas por Deus têm resiliência para superar as fornalhas desta vida. Tem maleabilidade para ser ajustado, adaptado, dobrado, controlado, guiado, direcionado. E tem humildade para não pensar a respeito de si mais do que convém. E aí, o mundo perde as forças para nos destruir. Uma vida moldada, trabalhada por Deus ao longo de cada dia, não pode ser destruída pela vida. Quantas vidas têm sido destruídas por este mundo? Porque foram moldadas por um mundo que não nos oferece valor, mas nos engana, nos ludibria. Vidas que se perderam, que se deixaram perder, que fizeram escolhas ruins e que foram tomadas pela angústia e pela decepção. Mas aqueles que foram moldados pelo Senhor hão de terminar os seus dias com as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, vivi cada dia, chorei, sorri, abracei, deixei de abraçar, comi, bebi, vesti, passeei, deixei de passear. Guardei a fé, porque sou vaso moldado pelo Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, vaso de honra, no qual a fé estava guardada. Vaso moldado, trabalhado por Deus, nosso Pai. De modo, meu amado irmão, minha amada irmã, o oleiro das nossas vidas é mesmo um Deus Todo-Poderoso. Ele poderia violentar o seu coração. Ele poderia violentar a sua vontade. Ele poderia passar por cima de você como passa um trator. Mas não é esse o propósito. Não é isso que Deus quer. Com graça, amor e delicadeza, como um pai faz com um filho, Ele vai moldar a sua vida. Se você for humilde, maleável e resiliente. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe e que você saiba e guarde no seu coração
Quem Deus molda, a vida não destrói. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a sua vida seja moldada, guiada, direcionada por Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou e nos sustenta todos os dias da nossa vida. Querido Deus, nosso Pai, todo santo, todo poderoso, nos perdoa, Senhor, dos nossos erros, das nossas ignorâncias, porque nós queremos ser vaso construído pelas Tuas mãos. Nós queremos ser barro, ó Deus, maleável, para nos submetermos e nos ajustarmos à Tua vontade e ao Teu propósito. Nós queremos, ó Deus, sermos submissos, humildes à Tua vontade, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos equívocos. Nós queremos, ó Deus, encontrar resistência para vencer, para superar e para simplesmente suportar aquilo que não for possível superar. Por isso, Deus amado, sustenta as nossas vidas, ampara-nos e nos dê condições de caminharmos sobre a proteção do Teu amor e sobre as Tuas mãos, nos guiando, nos direcionando, nos corrigindo e nos moldando ao longo do caminho, para não sermos destruídos pelas ideologias e filosofias desta vida, mas sustentados na fé em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos que estão nos assistindo, com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito